Olá pessoal, agora eu, o Everton Lopes e o Matheus Raitano, nós vamos falar um pouco sobre analgesia pós-operatória. Como fazer? Bem, primeiro é relatar a importância disso. A gente sabe que existe um equívoco por parte de alguns profissionais por considerarem a dor pós-operatória como normal e esperada, é, tendo principalmente preocupação com complicações cirúrgicas e esquecendo essa dor que afeta tanto o paciente, que é uma das coisas que mais os incomodam. Isso é tão importante que em uma pesquisa feita no Hospital das Clínicas de São Paulo, 20% dos pacientes apresentavam controle adequado da dor nas primeiras 24 horas de pós-operatório. Somente 20%. E 50% deles apresentavam intensa dor nas 48 horas iniciais. Além disso, é importante lembrar que a dor não é apenas um incômodo, mas envolve complexas reações fisiológicas. E essas reações fisiológicas, autonômicas e diversas, elas vão atrapalhar o pós-operatório do paciente, vão atrapalhar a cicatrização e, inclusive, uma dor intensa pode atrapalhar a mobilidade do paciente. E a imobilização do paciente pode dificultar ainda mais o pós-operatório. Para tratar essa dor, a gente pode usar algumas classes de medicamentos. Dentre eles, nós temos os anti-inflamatórios não esteroides, que são os AINES. Eles vão agir inibindo a ciclooxigenase e a sua ação é uma ação dose e resposta limitada, tem o chamado efeito teto. O que é isso? Significa que a partir da dose recomendada, não adianta você aumentar a posologia, aumentar a quantidade de droga, porque o efeito vai ser o mesmo. O que você vai aumentar serão os efeitos adversos. Além disso, é importante no uso desses fármacos ter cautela em pacientes com patologias gastroduodenais, renais ou com alteração da hemostasia. No Brasil, o uso do pós-operatório, o uso dos AINES no pós-operatório, é principalmente pela via endovenosa, e os principais fármacos utilizados são o cetoprofeno, tenoxicam e o cetarolaco, nessas doses indicadas no slide. Além disso, outros fármacos comumente utilizados são a dipirona e o paracetamol, e aí a dosagem da dipirona é 15 mg por quilo a cada 6 horas, e do paracetamol 12 mg por quilo a cada 4 a 6 horas. Outros fármacos, esses principalmente utilizados, são os opioides, ou opiáceos, que eles vão ter uma ação analgésica por ocupar os receptores Mi, Kappa e Delta. Além disso, eles inibem a liberação de substância P, vão hiperpolarizar os neurônios aferentes do corno posterior da medula, e com ação periférica, eles ainda vão se ligar a receptores das terminações nervosas livres, que estão ativos na presença de reação inflamatória. Então, todos esses efeitos vão contribuir com a analgesia provocada pelos opiáceos. É importante lembrar que eles têm efeitos colaterais, que são sedação, náusea, vômito, prurido, retenção urinária e constipação intestinal. E em altas doses podem causar depressão respiratória, apneia, colapso circulatório e coma seguido de morte. Os principais opioides utilizados são o tramadol, a meperidina, a morfina, fentanil, sulfentanil, nalbuphina e buprenorfina. E a dose utilizadas são essas doses que a posologia e a via de administração estão contidas na tabela. Vocês podem pausar o vídeo posteriormente ou tirar um print e verificar depois. Bom, pessoal, continuando a nossa apresentação, eu vou falar um pouco sobre os anestésicos locais. Eles atuam bloqueando a transmissão do estímulo nociceptivo através do bloqueio dos canais de sódio. Podem ser administrados por diferentes vias, como a subaracnoideia, a peridural, perineural, intraarticular, entre outras. Possuem algumas restrições quanto ao uso exclusivo para o fim de analgesia pós-operatória, porque eles possuem um fenômeno de taquifilaxia. Ou seja, você precisa cada vez mais de uma dose maior para produzir o efeito desejado, já que ele pode causar uma dessensibilização rápida no paciente. Aqui estão os anestésicos locais mais utilizados, as doses e as vias de administração. Passando agora para um outro grupo utilizado, são os agonistas alfa-2, que atuam inibindo a produção e liberação da norepinefrina e a transmissão da informação dolorosa. O principal fármaco desse grupo utilizado é a clonidina, e a sua principal via é a epidural. Ela é utilizada de 1 a 8 mg quilo em bolos ou de 0,08 a 2 mg quilo hora. É recomendado não utilizar isoladamente, porque foi comprovado que ela não possui uma analgesia pós-operatória tão eficaz.
Então, você deve utilizar ela em associação com outros anestésicos, como opioides, por exemplo. Outro grupo também que é utilizado, outro fármaco, é a ketamina, que são antagonistas de receptores NMDA localizados no sistema nervoso central. Ela consegue promover uma prolongada ação analgésica com baixas doses, porque ela previne a sensibilização do sistema nervoso central a partir de efeitos periféricos da dor. É indicada com associação com outros anestésicos, como os locais e opioides por via epidural e com somente os opioides por via endovenosa, porque ela consegue aumentar, digamos assim, os efeitos desses anestésicos, e não é recomendada em cirurgias com extensas incisões e manipulações viscerais, porque alguns estudos mostraram que ela não é tão eficaz nesse tipo de cirurgia para analgesia pós-operatória. Então, as doses recomendadas estão logo abaixo descritas, podendo ser utilizadas via endovenosa e injeção única, por exemplo, caso de efeito de sensibilização que eu falei, com o objetivo de evitar uma hiperanalgesia, e possui também alguns efeitos adversos, como o aumento da frequência cardíaca e da pressão arterial e uma vasodilatação periférica. A conclusão, então, do nosso trabalho seria que não existe uma única maneira de lidar com o tratamento da dor pós-operatória. O mais correto seria uma analgesia multimodal ou balanceada, em que você pode utilizar a associação de diversos fármacos, até podendo utilizar vias de administração diferentes, e isso tem uma melhora da qualidade dessa sensação no paciente no pós-operatório e também aliado a menor incidência de efeitos adversos. Aqui as nossas referências, o artigo utilizado. Obrigado.